Soberania e Evangelho, as razões da esperança. Eu sou Ezequiel Gomes, você está no canal Vem Senhor Jesus, e hoje eu não tenho pauta diante de mim, eu não tenho nem a Bíblia aqui diante de mim, porque eu vou falar para você da perspectiva do Ezequiel Gomes sozinho diante de você e diante de Deus. Hoje foi um dia muito duro para o Brasil em função aí do fato de que todas as condenações do Lula foram desfeitas, né, numa canetada de um ministro do Supremo Tribunal Federal. Nós não vamos discutir a política nem o judiciário do Brasil nesse momento. A gente vai usar o fato só para ilustrar um pouco de um quadro atual na história do mundo e na história do nosso país, onde o horizonte é absolutamente sombrio, né? E esse horizonte ele é sombrio independentemente das nossas perspectivas políticas, independente mesmo da nossa situação econômica. Imagine que você seja um milionário no Brasil hoje, mesmo assim isso não torna a perspectiva do Brasil menos pior, né? Às vezes pelo contrário, às vezes o cara que é milionário no Brasil hoje, ele pode estar com um extremo medo do que vai acontecer nos próximos anos, onde ele pode perder os seus milhões, perder a sua vida em função da escalada da violência que provavelmente vai acontecer diante do caos econômico, em função de pandemia, em função de descalabro governamental e fuga de investimentos e perda de empregos e populismo e assistencialismo e não sei mais o que vai criar um caldo de absoluto caos nesse negócio. Só que o que acontece? No momento em que o mundo tá assim, tipo, ladeira abaixo, e não é só o Brasil que tá numa situação ruim, conquanto alguns outros países estejam mais bem preparados para sair da crise do Covid, eles também têm outros problemas. Pensa lá em Israel, por exemplo. Israel vacinou não sei quantos por cento da sua população, já não vai morrer mais ninguém, vai reabrir tudo, tá tudo certo. Israel pode ser bombardeado, pode ter problema lá com um palestino a qualquer momento. A situação para eles não é menos difícil porque eles estão superando o problema chamado Covid. Eles têm vários outros problemas, né? E o mesmo a gente poderia falar sobre a Europa, sobre Estados Unidos, sobre a Ásia, que mais cedo ou mais tarde estão em momentos diferentes aí em relação à pandemia, em relação à economia, em relação às questões sociais, em relação a problemas da natureza, de terremoto, de furacão, de todo tipo de problema que existe no mundo e que a gente está sujeito, né? E aí, diante desse quadro todo, assim, no mundo, né, do caos, das perspectivas de sofrimento, de desgraça, de morte, de doença, de fome, de não sei mais o que, a gente vê também a igreja, né, num contexto muito difícil, né? Pelo menos assim, quem enxerga a igreja de dentro, de uma perspectiva um pouco mais ampla no Brasil, percebe a igreja bem desnorteada em relação às questões, né? Muito irrelevante em relação às questões. Mais preocupada em não perder dízimos e ofertas do que em dar um norte, dar um sonido correto à trombeta diante dos desafios atuais e futuros, no futuro breve ou médio e longo prazo. E aí a gente vê uma super luta política pelos recursos do dízimo e das ofertas, onde algumas famílias e pessoas estão extremamente confortáveis e abastadas dentro da igreja. Existem pessoas que têm 500 mil reais na sua conta, são pastores aí por aí, e que têm propriedades e salários e auxílios e etc e tal, tranquilo assim, né? Enquanto outros, pensa esses meninos em chamado especial aí, tá ganhando R$ 1.000 por mês, R$ 2.000 por mês, morando mal, vivendo mal, com um filho, 2 filhos, tendo que fazer um trabalho num momento super difícil, tendo que fazer um monte de politicagem para ver se consegue uma vaga como aspirante,
e aí tem que ser político, e aí tem que se submeter, e aí tem que baixar a cabeça e dizer amém para tudo que essas pessoas dizem, tem que torcer para um filho de alguém não estar se formando para não tomar o lugar que em tese seria seu, que está na fila. E inúmeras questões aí, a gente vê um contexto de muita briga, muita heresia, muito problema, e eu não estou aqui querendo me excluir dessa situação, por exemplo, tá? Como quem olha de cima e olha vocês aí brigando e com heresias e problemas e pecados. Eu estou envolvido em tudo isso, né? Eu tenho os meus problemas, eu tenho os meus pecados, eu tenho as minhas dificuldades, eu tenho as minhas tretas, as brigas. E a gente vê tudo isso assim, e aí a gente lembra de uma situação interessante. O mundo caminha para o caos, caminha para a morte, né? Como se o mundo fosse uma representação mais macro da nossa decadência no contexto de envelhecimento. Estamos cada vez mais doentes, cada vez mais difícil ganhar a grana, cada vez mais em perspectiva de sofrer, e morte, e câncer, e covid, e acidente, e isso e aquilo, e a perspectiva presente e futura, né, no horizonte do mundo e da maioria das pessoas, é um negócio meio tenebroso, assim, né? E aí a gente fica pensando assim, como não perder a saúde mental, como não perder o equilíbrio, como não perder a fé, a esperança e o amor, né? E eu destaquei a esperança no contexto do título do vídeo, porque eu acho que realmente a esperança agora é uma coisa fundamental para a gente manter boa saúde mental. E como que isso funciona, como que isso não funciona? Como que a gente pode enxergar tudo isso, interpretar tudo isso, lidar com tudo isso na prática e manter a calma e a esperança e a confiança em Deus e alguma dose de alegria e paz em meio ao caos e à tormenta das realidades e das perspectivas atuais e futuras. Eu suponho que eu estou falando com pessoas cristãs, a imensa maioria, e que vão entender um pouco do que eu quero dizer, com conhecimentos prévios do seu conhecimento da Bíblia, relação com Deus. E eu queria falar brevemente de soberania e de evangelho, tá? O tema da soberania de Deus é um tema essencial em contextos como esse, tá? Muitas pessoas já me perguntaram assim em relação à minha vida pessoal, em função assim de frustrações com a igreja, com essas tretas todas e tal. Eles dizem assim, mas você não cansa? Você não desanima, você não se desespera dessa situação e não quer largar essa discussão toda e igreja adventista, deixar isso tudo pra lá e fazer outra coisa da sua vida? Tipo, é uma questão interessante, assim, sabe? E eu sempre respondo da mesma forma, assim, não, nem nos momentos em que o meu problema particular estava mais difícil do que está hoje, eu me desesperei. Sim, eu chorei, me entristeci, tive medo, frio na barriga, mas eu nunca me desesperei. E em grande medida eu devo esse fato a uma noção e uma confiança e uma ideia da soberania de Deus. A gente não vai entrar aqui em filosofia e discussão teológica sobre quais são as visões da soberania e qual é a correta em relação às heresias sobre a soberania de Deus. Mas em relação realmente a essa confiança no Deus da Bíblia, né, que tem o controle e o comando da história, sem comunhão alguma com o mal, ainda que, né, conectado a tudo isso, permitindo todas as coisas, porque nada existe que Deus não permita. E quando a gente toma consciência da existência de Deus por detrás da história, mesmo com a queda e o pecado e os problemas que o pecado e a queda acarretaram, inclusive a morte, né, que acho que é o mais definitivo, o mais grave, o mais complexo problema que o pecado e a morte trouxeram, que a queda e o pecado trouxeram. Quando a gente tem essa intuição, essa visão de Deus a despeito e acima e detrás destas coisas, a vida ela tem um significado diferente. Tipo, meio que não importa o que acontece na vida.
Tipo, não que eu queira que aconteça, mas pensa assim, eu posso ficar tetraplégico, pegar Covid, falir e morrer de fome daqui 3 semanas. E você entende que essa é uma perspectiva absolutamente horrível, que qualquer um que levar a sério essa perspectiva fica com vontade de dar um tiro na cabeça? Sim. Só que quando a gente vê Deus atrás e por detrás e acima das coisas, um Deus soberano, todo-poderoso, etc., a gente sabe que, primeiro, que toda essa experiência dessas 3 semanas onde eu vou ficar tetraplégico, pegar Covid, passar fome e morrer, elas são um período ínfimo de tempo em relação à eternidade. E em algum momento eu vou ser ressuscitado para viver eternamente, não porque eu mereço, não porque eu sou bom, não porque eu não peco, não porque eu sou melhor que os outros, mas porque eu tenho fé naquilo que Cristo fez por mim. E nada pode mudar isso. Não tem uma acusação de heresia, uma treta apologética, uma briga interna ou externa dentro da igreja ou fora da igreja que vai negar ou que vai impedir a minha fé naquilo que Cristo, meu Salvador, fez por mim. E no fato de que ele já passou pelo que há de pior e ele já venceu, e se ele já passou pelo pior e já venceu, eu que vou passar pelo menos pior, tenho certeza que vou vencer. Então, a soberania de Deus, conectada ao Evangelho, que é essa notícia a respeito de Cristo, né? Do que ele fez, do que ele passou, do que ele viveu, do que ele ensinou, do que ele sofreu, do que ele morreu e do que ele ressuscitou e de como ele reina, isso nos permite, assim, não é tipo acalmar a nossa consciência e chamar de bem o que é mal. Não, o Evangelho não capacita a gente a fazer isso. Todo o mal que acontece no presente, que vai acontecer no futuro, é mal nos termos do Evangelho. Então as doenças, os pecados, as calamidades, os problemas, as corrupções políticas, sociais, os enganos religiosos, o farisaísmo, a corrupção, a ganância, usar a igreja como comércio, e etc, 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 etc. Tudo isso é mal. Mas o Evangelho me permite olhar para essas coisas enxergando Deus por detrás delas e além delas, e acima delas, para julgá-las, para condená-las, para destruí-las e para salvar o máximo no meio da treta, que é o objetivo de Deus. Então Deus quer salvar o máximo de petista, Deus quer salvar o máximo de bolsonarista, Deus quer salvar o máximo lá na divisão sul-americana e Ele quer salvar o máximo aqui em casa. Então a minha tarefa é querer a salvação, aceitar, buscar, me arrepender e confiar em Deus a despeito de qualquer coisa, ajudar e inspirar a minha esposa a ter a mesma experiência, a minha mãe a ter a mesma experiência, a minha família, os meus amigos, vocês que me ouvem na internet a ter essa mesma experiência, para cada um se fortalecer em relação às desgraças que vão acontecer no mundo, e que Jesus vem e acabou. E quando a gente olha a vida dessa perspectiva, não é que os problemas desaparecem do horizonte, porque não. Os horizontes permanecem os mesmos, e inclusive eles podem ser piores do que a gente imagina. Eu disse que eu ia ficar tetraplégico com Covid, passando fome e morrendo em 3 semanas. Não, isso pode durar 3 anos. Eu posso carregar um câncer horrível por 3 anos e definhar de forma lenta e morrer uma morte horrível, entende? Tudo pode ser muito pior do que a gente imagina, e acima de tudo, quando a gente pensa essas coisas na teoria é uma coisa, quando a gente vive elas na prática e vem o diagnóstico, e vem as dores, e vem os problemas, e você não tem médico, e você não tem grana, e falta comida, e falta dinheiro para isso ou para aquilo, fora os desejos e vontades, que aí não tem dinheiro que satisfaça também. Tudo é muito pesado. Mas não importa o quão horrível sejam as coisas e as realidades. Deus é bom, Deus permanece bom e o poder de Deus vai consertar todas essas coisas. Então eu queria falar um pouco sobre essas coisas para vocês, para colocar em vocês algo de esperança. Não como um slogan, né, que está inclusive bem batido aqui, né, no nosso território, na igreja adventista, né, tudo mais. Quem for não adventista talvez não entenda do que eu estou falando. A palavra esperança está um pouco batida no adventismo atual. Todavia, a experiência da esperança bíblica ela não está batida e ela é essencial para a vida. Confie em Deus a despeito de tudo e de qualquer coisa e não se desesperem diante de qualquer perspectiva ou qualquer realidade de mal, porque o mal passa. As coisas que se veem, diz a Bíblia, elas duram bem pouquinho, mas as que não se veem são eternas. Paulo falou uma outra coisa muito legal também, né?
o pequeno peso da nossa leve e momentânea tribulação não podem ser comparados com o eterno peso de glória da nossa salvação. Então, por isso, eu, Ezequiel Gomes, não me desespero diante da realidade do mundo, diante da realidade do Brasil, diante da realidade da igreja e diante da minha realidade como pecador. Porque eu ouso confiar em Cristo. E eu convido você a fazer o mesmo. Um abraço.